Você já parou para pensar sobre os erros que as igrejas cometem? Às vezes, sem perceber, até nós que fazemos parte da igreja podemos estar sendo cúmplices dessas falhas. Não estou falando de algo simples, mas de atitudes que podem prejudicar a nossa fé, nossa comunidade e até mesmo o nosso testemunho. Por isso é tão importante refletir, com base na Bíblia, sobre os 5 maiores erros que as igrejas cometem e como podemos evitá-los. Se você é da igreja, se você é líder ou mesmo se está começando a caminhar na fé, este é um conteúdo crucial para todos nós. Vamos lá, juntos entender o que a Bíblia diz sobre isso e como podemos ser a igreja que realmente Deus quer que sejamos. Falta de foco na palavra de Deus. A primeira falha que as igrejas cometem e que mais preocupa é a falta de foco na palavra de Deus. Muitas vezes, a Bíblia acaba ficando em segundo plano, enquanto tradições, filosofias e interesses pessoais ganham mais espaço. E isso é um erro grave. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, a Bíblia deixa claro que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso significa que a palavra deve ser a base de tudo o que fazemos, desde as pregações até a nossa vida pessoal. Se a palavra não for a nossa guia, ficaremos sem direção. Agora, me diga uma coisa, sua igreja está realmente baseada na palavra de Deus? Ou estamos nos deixando levar por modismos, tradições ou ideias que não estão na Bíblia? É hora de refletirmos. Não podemos deixar de viver conforme o que Deus nos ensina. Hipocrisia dentro da igreja, isso precisa acabar. Aqui é preciso falar firme. A hipocrisia não tem lugar na igreja de Cristo. Muitas igrejas têm falhado nesse ponto, com líderes e membros vivendo de maneira completamente diferente do que pregam. Isso destrói o testemunho cristão. Em Mateus 23, 27 e 28, Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Ou seja, por fora são bonitos e parecem justos, mas por dentro estão cheios de impurezas. Isso acontece quando dizemos uma coisa, mas nossas atitudes são completamente diferentes. Não podemos permitir que isso aconteça. A igreja deve ser um lugar de transformação genuína, onde os cristãos vivem com integridade. Não é sobre sermos perfeitos, mas sobre sermos autênticos e transparentes. Se você, como membro ou líder, está caindo na hipocrisia, é hora de voltar ao coração do Evangelho e viver aquilo que prega. Igreja ou mercado? Cuidado com o comércio religioso. A busca desenfreada por dinheiro e poder é outro erro sério que muitas igrejas cometem, e isso precisa ser falado com clareza. A igreja não pode ser um mercado onde os líderes buscam enriquecer às custas dos fiéis. Jesus já foi bem enfático em João 2, 13 e 16, quando expulsou os mercadores do templo e disse: "Tirem isso daqui, não façam da casa de meu pai um mercado." O que ele estava dizendo é: a igreja é para adorar a Deus, não para ganhar dinheiro. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo alerta: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Infelizmente, em algumas igrejas, o foco parece estar mais no lucro financeiro do que no ministério verdadeiro. Isso é um erro e deve ser combatido com toda a nossa força. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas são ensinadas a viver segundo os princípios de Deus, e não onde se exploram financeiramente. Se você vê isso acontecendo em sua igreja, é hora de agir. A verdadeira missão da igreja não é encher os cofres, mas transformar vidas através do Evangelho. Falta de foco na missão de evangelizar. Esse erro é grave. Muitas igrejas, especialmente em tempos de conforto, se concentram demais em si mesmas. Criam programas, eventos e cultos para os membros, mas esquecem da missão de evangelizar. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus foi claro:
Vão e façam discípulos de todas as nações. Não podemos ignorar isso. A igreja existe para levar a mensagem de Cristo aos perdidos, para fazer discípulos e transformar o mundo com o Evangelho. Não podemos ser uma igreja que se fecha em si mesma. Precisamos sair, alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo e ser luz no meio das trevas. A missão não é opcional. Se sua igreja está negligenciando a evangelização, é hora de voltar ao chamado de Cristo. Falta de amor e unidade, divisão nunca mais. Por último, mas não menos importante, a falta de amor e unidade é um erro que destrói qualquer igreja. Quando a igreja não vive em unidade, não só enfraquece sua missão, mas também perde seu testemunho. Em João 17, 20 e 23, Jesus ora pela unidade de todos os crentes, para que o mundo creia que ele foi enviado pelo Pai. A unidade não significa uniformidade, mas sim estarmos juntos em Cristo, com um propósito comum. A divisão só serve para enfraquecer e espalhar confusão. Paulo, em 1 Coríntios 1:10, exorta: rogo-vos, irmãos, que não haja divisões entre vós. A falta de perdão, a disputa por poder e as divisões dentro da igreja são um péssimo testemunho para o mundo. A Igreja de Cristo precisa ser um lugar de acolhimento, paz e unidade. Se você está contribuindo para a divisão, é hora de mudar. Jesus chamou a igreja para viver em amor, sem desunião. Conclusão: vamos evitar esses erros, esses 5 erros que acabamos de discutir: a falta de foco na palavra de Deus, a hipocrisia, a busca pelo poder e riqueza, a negligência da evangelização e a falta de amor e unidade. Não podem fazer parte da Igreja de Cristo. Agora é a hora de refletir e agir. A Igreja de Cristo precisa ser um reflexo do amor e da verdade que Ele nos ensinou. Vamos ser a igreja que Deus quer. Uma igreja que realmente reflete o Evangelho, que vive em unidade e que tem a missão de transformar o mundo para a glória de Deus. Se você se importou com esse assunto, compartilhe esse vídeo, comente abaixo e compartilhe sua opinião. A Igreja de Cristo é de todos nós e juntos podemos corrigir o que está errado.